Fim do exame de suficiência 2024.1, encerramos com chave de ouro. E aqui eu quero te fazer uma pergunta para a gente bater um papo. A prova foi difícil? Porque lembra lá no começo do ano, em fevereiro, março, quando anunciaram que a banca seria a FGV, dos cursinhos falaram, vai ser a prova mais difícil de todos os tempos. Vai ser a banca do fim do mundo. Teve gente falando, teve um concurso da FGV com 99% de reprovado. E aí eu te pergunto, esse medo que colocaram em você, ele se materializou nessa prova? Aparentemente não. Pelo menos essa é a minha percepção com relação ao exame de suficiência. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então clica aqui embaixo e se inscreve agora aqui nesse canal. Assim que saiu o edital, foi aquela chuva de terrorismo. A FGV vai reprovar todo mundo, se com o Consulplan já 90% reprova, agora com a FGV vai ser 100%. Todo mundo estava nessa câmara de eco, falando exatamente a mesma coisa, que vai ser o fim do mundo, os cavaleiros do apocalipse vão aparecer e acabou a vida na Terra. Pois é, e eu, isolado, sozinho, falando, pessoal, calma, não é bem assim. Existe uma explicação do porquê a FGV cobrar questões difíceis em concursos que precisam daquela dificuldade, porém, em concursos que não precisam, como concursos para contadores, ela é tranquila, leve, nível médio. E eu falei o seguinte, que no exame de suficiência, a tendência da FGV era manter esse nível médio que ela cobrava em concursos para contadores. Então a gente não tinha nada a temer. Nosso trabalho era basicamente apenas identificar qual a tendência da banca, ou seja, o que ela vinha cobrando em concursos anteriores, nos anos 2023, 2022, 2024, e focar inicialmente nossa energia nesses assuntos. Tem até uma aula minha onde eu falo isso, tá aqui em cima, que é a análise da FGV completa. Eu pensei em deixar essa aula fechada só para os meus alunos do método 3R, mas eu acabei deixando liberado aqui para todo mundo. O primeiro passo para você entender a banca e saber que não é esse bicho todo é entender quais são os assuntos favoritos dela. Eu sempre falo que toda banca tem um assunto favorito. Tem assuntos que ela gosta de cobrar, assuntos que não gosta, enfim, tem jeito de cobrar. O primeiro passo era essa investigação. E o que foi feito? Passei para vocês, está aí nessa aula. O segundo passo, obviamente, era o quê? Era se debruçar, estudar aqueles conteúdos e resolver muitas questões. E foi isso que eu trouxe também lá dentro do método. Nós temos um sistema de questões, do CFC Questões, que tem mais de 4.500 questões, só da FGV, salvo engano, tem 2.000 e alguma coisa. Fora as outras bancas, a Consulplan, enfim. E aí, eu coloquei os alunos para responderem aquelas questões. E além disso, nas vésperas, no último mês, eu trouxe 3 simulados, que são provas anteriores, recentes da FGV, e eu falei o seguinte, olha pessoal, a prova do exame de suficiência vai ser muito parecido com esse concurso aqui, que era o concurso da Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso, ou era Mato Grosso do Sul, salvo engano. Eu repeti isso no Instagram, aqui no YouTube, Twitter, onde tivesse vez e voz para eu falar, eu estava falando que essas provas da FGV seriam a cara do exame de suficiência, ou seja, o exame de suficiência seria o reflexo dessas provas. Então não precisava ter medo da FGV, você precisa ter respeito. Se você já vai de peito aberto achando que a prova vai ser fácil e não estuda nada, meu amigo, para quem não sabe o assunto, até uma questão fácil se torna difícil. Então o primeiro ponto é você ter respeito, não medo. São duas coisas totalmente diferentes, E era isso que eu vinha pregando desde lá os primórdios, quando saiu a banca. Pessoal, não é esse bicho todo. Eu analisei as questões, estou trazendo questões para vocês aqui, comecei a postar questões lá no Instagram, eu botava assim, da série é dessa banca que vocês estão com medo. E questões banais, simples demais. Sabe o que as pessoas comentavam? Mas na prova do exame de suficiência não vai ser assim, porque o professor XPTO falou que vai ser difícil. Eu falei, meu amigo, isso aqui é uma questão de concurso. Você acha que vai ser muito diferente disso o seu exame de suficiência? Tem gente que, quando escuta uma mentira, ela quer morrer acreditando naquela mentira, por mais que a verdade seja dita para ela. Ela prefere morrer ali abraçada com essa mentira. E o resultado? Pelo menos os meus alunos, o resultado foi excepcional. Gente que vinha de 5 reprovações de outros cursinhos, passou de primeira, com 30 e poucos pontos. Teve gente fazendo 41 pontos. Gente também que se achava incapaz, fazendo 37. Enfim, foi um show. Por quê? Porque a primeira coisa que eu falei para eles, não tenham medo da FGV, tenham respeito. A FGV é uma banca como qualquer outra banca. Então, o primeiro passo para você derrotar a FGV é você entender a tendência dela e começar a entrar na mente da banca. Como é que é? Resolve a questão e analisa. Resolve a questão e analisa. É assim que se entra na mente de uma banca. É assim que você aprende como é que aquele assunto vai cair na prova. E é assim que você não cai em papinho por aí de gente que fica falando:
que vai ser a prova mais difícil de todos os tempos. Porque a gente sabe que não era verdade, né? Quando eu escutava aquilo, pessoas com experiência em concurso público falando essas coisas, a gente sabe que não é verdade. E o pior, né? Porque às vezes a gente que tá aqui desse lado esquece que isso aqui, ó, microfone, tem alcance. As pessoas escutam e absorvem essa mensagem. Cara, o que eu escutei de gente falando, Felipe, eu ia desistir da prova, eu não ia fazer essa prova, eu só fui porque você foi o único que falou que era pra eu ir, que a prova não ia ser tão difícil assim. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa foi aprovada, 37 pontos. Né? Tá passando aqui o print, salvo engano são 37 ou são 30 e poucos, né? São duas pessoas, uma é aluna minha, a outra não é, mas ambas vieram falar comigo sobre exatamente esse ponto, que elas iam desistir da prova por conta disso aqui, ó, que o microfone transmitiu coisas que não eram verdade. A prova do exame de suficiência é uma prova, como ela mesmo diz lá no edital, de cobrar conhecimentos médios. Então, se é conhecimento médio, ela não vai cobrar a regra esquecida da norma esquecida lá não sei da onde. Não, ela vai cobrar a regra geral. CPC 16, 27, 00, 01, 04, 03, 09. São normas que sempre estão presentes na vida de qualquer contador. Qualquer contador privado, né, que trabalha com contabilidade societária, está exposto a essa norma. Diferente de um cara que trabalha com derivativos, aí ele vai ter que ter um domínio do CPC 48, que caiu também na prova, só que caiu como aquela questão que é feita para ninguém acertar. Toda prova tem isso, tá? Mas no geral, qual foi a média da prova? O que todo mundo usa, né? Reservas, patrimônio líquido, classificação de contas, CPC 00, 01, 02, 03, 04, 09, 16, 27. É isso que vai cair na prova, é isso que a FGV vai buscar de você. As normas de ética, as normas de perícia. Então são essas coisas banais, né, normais, que todo contador no mercado privado vai ter contato, é que precisam ser aprofundadas. São essas coisas. Você não precisa aprofundar ali o CPC 32, tributos sobre lucros, né? Pode cair? Pode, mas cai vai ser uma questão. E deixa pra lá que você não precisa acertar 100%. Foca no núcleo básico, como sempre falei isso, núcleo base da prova do exame de suficiência. E tá se repetindo mais uma vez, o núcleo base da prova do exame de suficiência lá da Consulplan se repetiu aqui agora com a FGV. É coincidência? Óbvio que não. É óbvio que não é coincidência. É a lógica do exame que é assim. Mas aí eu te pergunto, a próxima prova, como é que vai ser? O que você acha que vai ser? Essa daqui foi só pra começar. A próxima que vai ser o bicho pegando fogo. Como é que vai ser a próxima? Cara, a próxima, muito provavelmente, vai ser muito igual a essa prova de agora. Que vai ser muito igual à prova de 2025.1 se for FGV. Que foi muito igual às provas de concurso público da FGV desse ano, do ano passado, 2022. É isso. Nenhuma banca sai criando questões extremamente estrambólicas, inéditas, não. Ela pega questões que já foram feitas, adapta e coloca na prova, vê o nível da questão, nível médio, nível difícil, nível fácil. E tem um detalhe também, lembre que a prova do exame de suficiência, ela é do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. Então quem manda na prova é o Conselho Federal de Contabilidade. É ele quem diz, olha, eu quero tantas questões de nível difícil, tantas de nível médio, tantas de nível fácil. É assim que funciona, com uma prova de concurso público. É o órgão contratante que dá as diretrizes daquela prova. Ele não diz exatamente qual o assunto que vai ter, ele dá as diretrizes. E a gente já tem acesso a essas diretrizes. Estão lá no edital, item 1.3 ou é 1.2, salvo engano. Cobrar conhecimentos médios do conteúdo programático lá da sua graduação. Então, meu amigo, você que não fez essa prova, mas está pensando, né, em fazer a próxima 2024.2, ou se você fez essa e não passou, cara, fica tranquilo. Próxima prova do exame de suficiência vai ser uma cópia e cola dessa, muito parecido. Pode ser que mude um pouco, talvez uma questão ou outra, né, que seja um pouco mais difícil, mas no geral vai ser do mesmo nível de dificuldade dessa prova aqui. Não vai ter uma cobrança descompensada. E tem um detalhe também, vocês viram o perfil de questões da FGV? Objetivas, curtas, direto ao ponto, cópia e cola de norma. Mais uma vez, eu trouxe isso com muita antecedência, falando, galera, vocês estão trocando aqui a Consulplan, que realmente era horrível com relação a isso, pelo céu. Uma banca extremamente objetiva que cobra letra de lei, cópia e cola de norma, lei seca. Então vocês vão se dar muito bem. Essa edição foi a edição que eu fiquei mais tranquilo na véspera. Eu fico bastante nervoso na véspera da prova. Por quê? Porque é o futuro de vocês, né? Mas nessa prova eu fiquei tranquilaço. Por quê? Porque eu sabia qual seria o nível da prova, eu sabia que os meus alunos estavam extremamente bem preparados para ela,
E eu sabia que eles iam aplicar todo o conhecimento lá obtido no meu curso na prova e iam ter, em média, 61% de acertos. E foi isso, 61% de acertos são 30 questões na prova. E os meus alunos, em média, acertam 30 questões. É mágica? Não, é método. Então, se você quiser conhecer um pouco mais também do meu método, é só você clicar aqui embaixo. Tem a lista de espera para o método 3R, que na próxima turma eu tenho certeza que você vai estar do lado de cá comemorando a sua aprovação no exame de suficiência. Então, pessoal, próxima edição do exame de suficiência, não dê ouvido aos cavaleiros do apocalipse. Vá lá, olhe, faça, veja com seus próprios olhos, analise a tendência da prova, não escute ninguém. Bote a mão na massa, veja, seja crítico, né? Pense sozinho. Vai lá e analisa as questões anteriores de outros concursos. Vai lá e analisa quais são os assuntos que estão caindo. É assim que você, não cai em conversinha por aí. É assim que você aprende a pensar, ter pensamento crítico, né? E não cair, mais uma vez, nas conversas dos cavaleiros do apocalipse. Então é isso, pessoal. FGV é isso daí. Nem mais, nem menos. Em um concurso para auditor, aí tudo bem, ela vai cobrar mais difícil mesmo. Mas para concurso para contador, exame de suficiência, o nível vai ser esse. Beleza, pessoal? Então, como eu sempre digo, até a aprovação.